Meio atacante de apenas 19 anos de idade que veio do Anápolis, onde jogou a última Série D do Campeonato Brasileiro, vem demonstrando um excelente futebol nos treinamentos do Goiás e pode inclusive parar no elenco principal como titular, nessa estreia diante a Aparecidense. No vídeo de hoje eu quero comentar sobre esses dois aspectos, essa prorrogação de contrato envolvendo esse jovem meio-campista e também sobre a provável escalação do Verdão para esse jogo contra a Aparecidense. Será que a gente terá uma pré-temporada maior para os principais jogadores estrearem no Goiás nesse campeonato goiano, ou já teremos uma força máxima nessa primeira rodada do estadual? Além disso, no vídeo de hoje quero comentar também sobre o aumento de 30% das premiações envolvendo a disputa da Copa Sul-Americana de 2023 e uma bonificação por vitória. Muito interessante também esse novo aspecto, com melhores patrocinadores na disputa da competição internacional, tendo Verdão nessa sua edição. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, eu vou deixar o vídeo onde eu falei sobre o empate, por 1-1 contra o Atlético Guaratinguetá, a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e também o vídeo de hoje mais cedo envolvendo os dois laterais direitos do Goiás, o Raul Lozano e também o Bruno Santos. Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida aí no seu veículo nesse comecinho de semana por apenas R$11. Isso mesmo, sendo 5 unidades espalhadas por Goiânia e região, 3 delas na Avenida Verde, tem também no setor leste Vila Nova e no Jardim América. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do Brasil Lava Rápido. Já vai lá, observa também o Instagram deles, com várias fotos e informações sobre outros serviços, como por exemplo polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais. Nosso parceiro aqui do Goiás News, o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa surpresa nos treinamentos do Goiás, que é o meio-campista João Paulo, atleta de apenas 19 anos de idade, que mostra como o futebol ele pode ser alternativo. Falando um pouco mais sobre a história desse jogador, se destacou bastante, onde, por exemplo, já tem, apesar da pouca idade, tem 3 disputas de campeonatos goianos, na disputa de 2020, com 2 aparições, em 2021 com mais 5 partidas e um gol marcado contra o Vila Nova, e na temporada passada, em 2022, fez 15 partidas, não só no Campeonato Goiano, mas também na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado pelo Goiás em julho de 2022, inicialmente para o elenco sub-20. Entretanto, ele teve 2 coisas. Ele foi para o Atlético Mineiro, existiu essa possibilidade da sua negociação, não houve o acerto para o Atlético Mineiro sub-20 e depois foi para o Goiás no mês de julho. Era para ser inscrito para o elenco sub-20, não houve acerto na sua documentação e foi treinar com o elenco principal e fazendo bons treinamentos já com o técnico Jair Ventura, houve esse interesse por parte da comissão técnica do Verdão da sua reapresentação no elenco principal no dia 15 de janeiro. Acontece que com a chegada do Guto Ferreira, novamente agradou a direção do Goiás e esse jogador que já tinha um vínculo no Verdão de 2 temporadas, segundo informações aí do André Rodrigues, terá o seu contrato prorrogado caso atinja algumas metas. Vou deixar aqui a matéria também do André Rodrigues. Abre aspas, O meia João Paulo, de 19 anos, agradou a todos nessa pré-temporada do Goiás. Dessa forma, um novo acerto foi feito pela direção do clube com o empresário do atleta. O jogador que já tinha um contrato de 2 anos passa a ter um novo vínculo, onde ele atingindo algumas metas, o seu contrato será prorrogado automaticamente até 2026. Nesse novo acerto, o Goiás passou a ter 60% dos direitos econômicos e o Anápolis 40%. Inclusive, existe a chance dele estar na escalação titular do Goiás nesse jogo contra a Aparecidense, fecha aspas, trazendo aí todos os detalhes a respeito do João Paulo. Ele que não chegou no Goiás com a compensação financeira, apenas uma troca, como por exemplo foi com o Ian Souto. Não é nem uma troca. O Goiás, como tem mais prestígio, obviamente, disputando competições mais importantes do que o Anápolis, ele cede um percentual ao clube que tem os seus direitos. No caso do Anápolis, vai ficar com esses 40% e o Verdão com 60%. No caso do Ian Souto, que veio lá do Floresta também, gratuitamente, o Goiás obviamente pagando os seus salários, mas dividindo a porcentagem de uma venda futura em metade, como foi no caso do zagueirão. Envolvendo esse meio campista, ele tem uma característica diferente, por ser um meia de criação canhoto, tem 1,86 m de altura, Além disso, tem uma boa saída de jogo, pode aparecer bastante também para receber a bola e dar sequência, na criação das jogadas. Gostei do pouco que eu observei dele também na disputa do Campeonato Goiano. Na Série D do ano passado, ele também teve algumas aparições. Foram 8 partidas, é um número bem interessante para um jogador ainda muito jovem, no elenco do Anápolis, que quase conseguiu o seu acesso para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, sendo das suas atuações, 15 na temporada passada. Ele geralmente começava
no banco de reservas e ia participando na segunda etapa, né? Também na disputa do Campeonato Goiano, participou de 7 partidas em 2022 e em 2021 também, pegando aqui os seus números, segundo o site O Gol, 5 partidas no Campeonato Estadual, com um gol marcado, né, contra o Vila Nova lá no dia 30 de abril. Então essa contratação do Goiás é uma surpresa, fazendo aí bons treinamentos e tendo esse seu contrato prorrogado, caso atinja algumas metas, possivelmente em participações, tá? Acredito que principalmente sendo titular no Campeonato Goiano, ou participando de, vamos supor aí, 5, 6 jogos, 10 jogos, até mesmo para ter essa garantia, mas já anteriormente a isso, já tinha esse vínculo um pouco mais longo, né, com o Goiás, de 2 anos de duração. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários sobre esse meio. João Paulo, 19 anos de idade, pode aparecer inclusive na escalação titular do Verdão no jogo desta quinta-feira contra a Aparecidense. Por falar em escalação, bora falar sobre os prováveis 11 titulares, né, do Goiás para essa estreia na temporada diante a Aparecidense, jogo nesta quinta-feira às 8h30 da noite, né, no horário de Brasília, no estádio da Serrinha, e uma alteração em relação ao planejamento inicial do Goiás. O próprio Paulo Rogério Pinheiro disse que essa decisão de utilizar um elenco principal ou reserva na disputa do estadual estava nas mãos do técnico o Guto Ferreira. Imaginava até mesmo uma pré-temporada maior, até fevereiro, já que o Goiás só se reapresentou no dia 15 de dezembro e na virada do ano, né, entre o Natal e o Ano Novo, o Goiás deu essa folga para os jogadores, só se reapresentando no dia 3 de janeiro e ficando concentrados, né, no CT do Goiás até essa estreia no Campeonato Goiano no dia 12 de janeiro, né, nessa próxima quinta-feira. Então teve esse período de folga para os jogadores, seguindo ali também uma rotina. Entretanto, segundo avaliações ali da comissão médica do Goiás, o desempenho dos atletas, não só durante os seus treinamentos, né, nessa pré-temporada, mas também o cuidado de cada um deles no período de folga, ajudaram principalmente nessa recuperação. Então não vai ser necessário toda essa pré-temporada executada apenas para a parte física, como se imaginava no final do ano passado, que iria durar mais ou menos até o começo do mês de fevereiro, né? Então o Goiás já tendo a sua dita força máxima, pelo menos aí para essa disputa do Campeonato Goiano nas primeiras rodadas diante a Aparecidense e também contra o Atlético. Então o Goiás não deverá contar nesse momento os jogadores que estão acertados, né? O Dieguinho, ele teve uma pequena lesão, então ele deve ficar de fora desse compromisso, possivelmente vai reaparecer contra o Atlético, no máximo na outra semana já vai estar à disposição, nada muito grave. Dos outros jogadores, basicamente os laterais, né? O Paulo Lozano e o Bruno Santos ainda não chegaram, né? A tendência é que acertem, né, no decorrer dessa semana. Além disso, o Matheus Peixoto, né, o centroavante, que vai ser reavaliado. Do restante, basicamente quase todos prontos. O Felipe também, na sua reapresentação, disse que ainda não estava 100%. Então o Felipe e o Bruno Melo também, a tendência é que não fique à disposição. Do restante, um elenco bem competitivo do Goiás para o começo da próxima temporada. Segundo o jornal O Popular, a provável escalação do Verdão é a seguinte: com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, os dois zagueiros do Sidmar pela direita, o Lucas Alter ou o Ian Souto pelo lado esquerdo, e na lateral com o Sander. Meio de campo com o William Oliveira, Johnny Lucas ou o Felipe Bastos. Lá na frente o Marquinhos Gabriel ou o João Paulo, né, que vem se destacando, meio campista ex-Anápolis. Na frente com o Vinícius, Nicolas e o Alisson ou o Diego Gonçalves. Acho que os dois aí tem o Diego Gonçalves demorou um pouquinho mais para chegar aí no Verdão, né, mas enfim, os dois fazendo aí um cuidado legal e pelo menos tendo essa semana em conjunto, né, com os seus outros companheiros para o maior treinamento. Sobre outras atualizações, a tendência é que o Goiás consiga o registro do volante Johnny Lucas ainda nesta próxima quarta-feira, para ele fazer a sua estreia no Campeonato Goiano. Caso ele não tenha condição, o Felipe Bastos pode assumir essa posição como titular, já que o Felipe, né, na sua apresentação neste último final de semana, disse que ainda vai precisar de um tempinho a mais para ficar à disposição nos próximos compromissos. Então, basicamente isso. Outros jogadores que estão à disposição do técnico Guto Ferreira, que pode pintar nessa escalação principal, o volante o Zé Ricardo, que veio da Tombense. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre essa decisão, né, de mudar aí basicamente um planejamento por conta desse bom preparo dos jogadores no começo do estadual, utilizando já algumas peças importantes para a primeira partida contra a Aparecidense na Serra. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre a premiação da Conmebol para a disputa da próxima Copa Sul-Americana de 2023. Vou deixar aqui aparecendo, né, na tela enquanto eu vou falando. Essa primeira fase o Goiás não vai participar, né, no caso do time mandante, recebendo $225 mil, todos os valores em dólares, e o visitante 250 mil. O Goiás estreia na fase de grupos, onde paga 900 mil
dólares. Esse valor está destinado às partidas como mandante. Aí na arte da Conmebol ela não especificou isso, mas por ter o direito de transmissão e também, obviamente, aparecendo os patrocinadores, basicamente 300 mil dólares a cada jogo em casa. Então, como são 4 clubes, né, cada time enfrentando 3 vezes cada um, 3 em casa, 3 fora, o Goiás receberam esses 900 mil. Além disso, uma nova novidade, um mérito esportivo, né, por cada jogo vencido, exclusivamente para a fase de grupos, recebe aí 100 mil dólares na cotação atual, pouco mais de 500 mil reais. A partir daquela pré-fase das oitavas de finais, que acontece o seguinte: o primeiro colocado ele já avança direto, fica aguardando ali as oitavas de finais. O segundo colocado, essa nova mudança, enfrenta o terceiro vindo da disputa da Libertadores, assim como já era feito na disputa da Europa League e na Conference League lá no futebol europeu. Esse time que passar dessa pré-fase, né, das oitavas de finais, recebe 500 mil. Nas oitavas de finais, quem passar dessa fase recebe 550. Nas quartas de finais, 600 mil dólares. Semifinal, 800 mil. O campeão 5 milhões e o vice-campeão 2 milhões. Então vamos imaginar o Goiás buscando esse título, né? A gente poderia pensar 900 mil dólares já iniciais na disputa da fase de grupos. No mínimo, para você classificar, você tem que vencer uns 2 a 3 jogos. Então vamos colocar aí mais 300 mil dólares. Depois nessa pré-fase, possivelmente, ou não, vai depender muito, né? Mas vamos supor, passando nessa pré-fase e oitavas, mais 1 milhão de dólares aproximadamente. Quarta 600, semifinal 800 e como campeão uns 5 milhões, daria mais ou menos uns 10 milhões de dólares, né? Na cotação atual, mais de 50 milhões de reais. Não sei se eu fiz a conta aqui direitinho, mas pelo menos isso, né? A gente pode imaginar 900 com mais 300 no mínimo, então 1 milhão e 200, mais uns 2 milhões, 600, 800, é basicamente próximo a isso, próximo a 9, 10 milhões de dólares, né, para o campeão da competição. Vai depender muito de onde ele vai sair, quantas partidas vai vencer também na fase de grupos, não é uma conta tão simples de fazer, mas aproximadamente esse valor. O total, segundo a Conmebol, esse pagamento de 77 milhões e 800 mil dólares para essa disputa da Copa Sul-Americana de 2023, um aumento em 30% do valor da última temporada, né? Então, realmente um valor a mais de 15 milhões e 900 mil dólares para essa próxima disputa da Copa Sul-Americana. Vai lembrar também que a Conmebol ela multa várias coisinhas pequenas, como por exemplo a iluminação do estádio, né? Dependendo ali da avaliação, pode ter essa punição, cartões amarelos, cartões vermelhos, uma coisa errada toda, mas pelo menos é um dinheiro bem alto, bem digno para, se a gente imaginar, obviamente, que a nossa moeda é bem mais fraca, né? Aqui na América do Sul, do que em comparação com a Liga Europeia, e tendo essa competição de segundo nível, obviamente atrás da Copa Libertadores, que também teve um aumento de 20% para essa próxima temporada. E quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, lembrando que o Verdão já estreia na fase de grupos, já tem aí 900 mil dólares garantido na cotação atual, mais ou menos 4 milhões e 800, quase 5 milhões de reais já garantidos nessa primeira fase da competição. Mas se for o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, os 2 vídeos como prometido, e aqui embaixo também o link do Brasil Lava Rápido no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!